Então, aqui hoje, nessa noite, nós vamos falar sobre os segredos da Virgem Maria. Vejam bem, presta atenção nisso. É um padre e uma confidente de Nossa Senhora, falando sobre os segredos dela e o quanto isso se completa. Eu digo para vocês, já falei isso antes, né? Eu sou muito aberto ao sobrenatural, mas eu sou muito criterioso. Inclusive, uma das coisas que eu falo aqui no livro, Segredos da Virgem Maria, são os critérios de discernimento da igreja para se crer em uma aparição mariana, né? Então, essa live que eu estou fazendo aqui hoje com a Ana Paula, enquanto confidente de Nossa Senhora, que eu creio que ela é, eu faria com pouquíssimas pessoas no Brasil hoje, sabe? Acho que não mais do que 3 pessoas. Então, se eu estou fazendo essa live com a Ana Paula, enquanto confidente de mamãe, que eu creio que ela é porque ela passou aqui, ó, na peneira dos critérios da igreja, entendeu? Tanto que as aparições que a Ana Paula, para aqueles que não conhecem ela, que talvez tenham chegado pelo meu Instagram aqui, as aparições que a Ana Paula, junto com o irmão dela, o Rodrigo, tiveram em Itaperuna no ano de 1995, 1996, foram reconhecidas pela igreja local, através do bispo Dom Roberto. Tanto que eu coloquei Itaperuna aqui no livro, por enquanto numa nota de rodapé. Quem sabe mais para frente, em algum outro livro, com uma abordagem mais profunda sobre as aparições de Itaperuna. E aqui, Ana Paula, deixa eu te perguntar uma curiosidade, tá? Pergunte, Nós pai. estamos falando aqui dos segredos da Virgem Maria. Então, hoje aqui, ó, é noite de revelação de segredos, tá bom? Nós vamos falar aqui sobre o passado, né? Sobre a vida de mamãe, coisas que muita gente não sabe, mas nós vamos falar também aqui de profecia, de coisas que ainda vai acontecer, né? E que Nossa Senhora tem nos revelado. Deixa eu dar um spoiler aqui, Ana Paula. Gente, a Ana Paula vai falar sobre profecias referente a Itaperuna, que eu acho que ela nunca falou na internet, né? Então, primeira coisa que eu quero te perguntar, Ana Paula, é o seguinte: você teve as aparições junto com o Rodrigo, seu irmão, em 95, 96. O Dom Roberto, o bispo da época, deu reconhecimento que não tinha erro teológico, se chama o imprimatur, né? Autorização oficial da igreja para divulgar as mensagens. E aí, Ana Paula, depois desse período das aparições que você teve, né? Você continuou tendo alguma experiência sobrenatural com mamãe? Ela fala contigo ainda, né? Como que acontece isso? Bom, padre, primeiro não posso responder sem antes ser grata pela confiança, né, que o Senhor deposita em mim, né, no meu apostolado, em tudo aquilo que a gente está vivendo aqui em Itaperuna, em tudo aquilo que a gente viveu em 95 e 96. Eu fico grata não por mim, mas eu fico muito grata por Nossa Senhora, né, por poder cumprir aquilo que ela falou na sua última mensagem das aparições de outubro de 95. Ela recomendou que nós divulgássemos tudo aquilo que ela falou aqui. E a gente só pode divulgar isso por uma via de confiança, né? Com alguém que consiga dar eco ainda maior, né, a estas mensagens ditas aqui, numa cidade tão pequena, interior do estado do Rio de Janeiro, né? E uma cidade muito pequena, uma cidade quente, né? Mas que teve a grande graça, né, de receber essa visita do céu, né, em favor de toda a humanidade, porque quando ela se intitula Mãe do Infinito Amor, é sim, para mim, um título para os tempos atuais e para aqueles que nós ainda vamos viver, porque se o amor jamais acabará, é uma aparição para que nós possamos vivê-la nas suas mensagens em todos os tempos, né? Em todos os tempos, porque o amor jamais acabará. E ela é a mãe desse infinito amor que é Jesus. Então, muito obrigada pela consideração. Fico muito feliz pela nota de rodapé. E ainda que não saia dessa nota de rodapé, meu coração já está satisfeito, porque Nossa Senhora sabe que o que eu desejo é o que ela deseja, né? E se uma nota de rodapé ela está feliz, eu também estou muito feliz. Então tenha certeza, Padre, que ela está feliz com essa nota de rodapé, com esse reconhecimento, com essa possibilidade de outras pessoas, através de uma nota de rodapé,
buscarem conhecer um pouquinho de Itaperuna, né? E eu aproveito para dizer que essas mensagens que a gente está falando, elas estão revisadas aqui nessa edição atual. O senhor tem o livro que tem outra capinha, né, padre? Mandei para o senhor o livro. Isso, é parecida, mas é diferente. E essa aqui, essa é a 30ª edição, né? Eu recebi hoje esse piloto, olha que coisa, né? Recebi hoje esse piloto da gráfica. E aqui, né, tem os apelos de Nossa Senhora, Mãe do Infinito Amor, e de Jesus, que também podem ser encontrados no site, né, mãedoinfinitoamor.com.br. Dito isso, padre, respondendo a sua pergunta, não fugindo dela, sim, Nossa Senhora se comunica ainda, né, comigo de uma maneira muito amorosa, muito fecunda e muito mais frequente de 2019 para cá, porém de uma maneira muito diferente das vezes que eram as aparições, né, em 95 e em 96. Então, Nossa Senhora continua falando, continua dando indicações sobre as realidades que nós estamos vivendo neste tempo, continua nos direcionando na fé, continua pedindo a oração, continua pedindo a comunhão, continua pedindo a confissão. E para mim, de maneira muito particular, ela continua, né, a cuidar do meu crescimento na fé, sabe? Do meu desejo de estar junto com ela. Mas eu acho que nesse tempo, padre, o que de mais é através de uma locução interior, né? Nesse momento, é uma mística da locução interior que acontece hoje. Em momentos diversos, momentos que eu estou trabalhando, momentos que eu estou dirigindo meu carro, momentos que eu estou em oração. São momentos que ela escolhe, não os que eu escolho. Mas também o que eu acho muito bonito desse tempo, e que eu tenho vivido, experimentado, é que eu tenho experimentado sentir o que a mãe sente. E isso para mim é muito especial. Então, se ela se sente entristecida com alguma realidade, essa tristeza também vem ao meu coração para que eu me penitencie mais, para que eu ore mais. Mas também ela está feliz, brota uma alegria do nada dentro do meu coração, para que eu experimente e tenha cada vez mais esperança de céu, que é felicidade pura. É isso. Ótimo. Então, você já fez uma, agora eu faço uma. Vou fazer uma do livro, tá? Dos capítulos do livro. Padre, o senhor, logo lá nos capítulos iniciais, né, o senhor, sem ser em relação ao Antigo Testamento, o senhor faz todo um caminho, né, da prefiguração de Nossa Senhora nas mulheres do Antigo Testamento, e que eu achei lindo, maravilhoso esse caminho. Mas, para além disso, o senhor relatou ali uma coisa que me chamou a atenção, que foi sobre a infância de Nossa Senhora, né? Sobre a concepção de Nossa Senhora, sobre São Joaquim, Santana, a infância de Nossa Senhora, através de relatos de místicos e também de evangelho apócrifo de São Tiago, se eu não me engano, né? O evangelho apócrifo de São Tiago. A minha pergunta é essa, padre. Essas revelações, essas situações que não são conhecidas por toda a igreja, porque não estão na Bíblia, nos livros escolhidos para estarem na Bíblia. Qual a importância de nós, que somos filhos de Nossa Senhora e a amamos, de sabermos dessas realidades? Olha, eu sempre costumo dizer que a nossa relação com a Virgem Maria, essa é a palavra, relacionamento, porque devoção não é prática, é intimidade, é relacionamento. Como que nós vamos nos relacionar com alguém que nós não conhecemos? E a Bíblia, ela diretamente fala muito pouco da Virgem Maria. Indiretamente fala em muitas vezes, como eu mostro no livro, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas existem detalhes que parece assim, como diz São Luís Maria Grimond de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção. Só nos últimos tempos que o Espírito Santo quis deixar mais evidente algumas coisas. Porque chegou o tempo, como diz o tratado, da Virgem Maria brilhar em graça e em glória como nunca brilhou na história. Né? Chegou no tempo que o próprio filho quer exaltar a sua mãe.
Como diz na mensagem de Fátima, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. Então não é ela quem quer, é Jesus quem quer, né? Então tem muitas coisas que a igreja foi conhecendo e aprofundando ao longo da sua história. Eu uso aqui no livro Segredos da Virgem Maria 3 fontes para falar da vida de mamãe. Claro, além da Bíblia. Que é o Evangelho Apócrifo de São Tiago Menor, como você falou. Ah, mas a igreja pode acreditar em um Evangelho Apócrifo? Olha, o Evangelho Apócrifo, a gente não tem a certeza que é 100% inspirado por Deus, né? Como Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas a gente sabe que muitas coisas podem ser inspiração. Como diz a própria palavra, examinai tudo e ficai com aquilo que é bom. O Evangelho Apócrifo de São Tiago Menor, a própria história da igreja dá muita credibilidade em vários de seus elementos. Por exemplo, como é que a gente sabe que o nome dos avós de Jesus é Ana e Joaquim? Isso não é bíblico, mas está no Evangelho Apócrifo. Como que a gente sabe que Jesus nasceu numa gruta? Isso também não é bíblico, mas está no Evangelho Apócrifo. Da onde a igreja tirou a festa da apresentação de Nossa Senhora no templo, quando ela tinha 3 aninhos de idade? Isso também não é bíblico, mas está no Evangelho Apócrifo. Então eu uso muito esse Evangelho Apócrifo de São Tiago Menor e também 2 místicas, muito respeitadas pela igreja. A beata Catarina Emmerich, que tinha visões da vida de Jesus e de Nossa Senhora, e que inspirou Mel Gibson no filme da Paixão de Cristo, que é um fruto espiritual maior do que esse. E também a venerável Maria de Ágreda, que é uma mística da mesma época, século 17, 18, que também tinha visões sobre a vida de mamãe, né? Então, por exemplo, só dando aqui alguns exemplos de coisas que a gente sabe, né? Segundo Catarina Emmerich, mamãe, ela tinha uma irmã 19 anos mais velha do que ela, chamada Maria Eli. Os pais da Virgem Maria sabiam que viria uma filha da promessa, que não era ainda a Maria Eli. Inclusive, o anjo Gabriel revelou para Santa Ana que a filha dela, ou seja, Nossa Senhora, seria a mãe do Messias. Mas Santa Ana não podia falar para ela ainda. Santa Ana guardou esse segredo, que só foi conhecido por ela quando ela tinha 16 anos de idade e o arcanjo Gabriel apareceu e revelou, né? Então Nossa Senhora foi consagrada no templo com 3 aninhos de idade. Na época, isso o Evangelho Apócrifo fala, como que funcionava o templo de Jerusalém. Funcionava como uma espécie de internato. Sabe aquelas escolas antigas, de freiras, né? Onde a menina entrava ainda criança, aprendia a religião, morava na escola. Era mais ou menos assim. As meninas, muitas delas moravam no templo de Jerusalém e aí elas aprendiam a fé judaica do Antigo Testamento, aí elas trabalhavam, estudavam. Com 3 aninhos de idade, Nossa Senhora foi consagrada no templo. E uma coisa que Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, fala: a Virgem Maria, no primeiro segundo da sua vida, ela já era mais santa do que todos os santos juntos. E não só pela Imaculada Conceição. Aí que tá. Estamos falando aqui de segredos, de mistérios. Mas também de Santo Afonso de Ligório, ela tinha uma ciência infusa de Deus. Ela tinha um conhecimento infuso de Deus. Padre, o que é um conhecimento infuso? É um conhecimento que o próprio Deus coloca na alma. Não é algo que a gente lê num livro e aprende, né? Esse é um conhecimento teórico, estudado, não é isso. Nossa Senhora, desde a sua Imaculada Conceição, no primeiro instante de vida, ela já conhecia Deus e ela amava Deus mais do que todos os santos juntos ao longo da história. Então, com esse amor que ela mesma quis se consagrar no templo, com esse amor que ela sonhava em servir a mãe do Messias, ela jamais imaginava que a mãe do Messias seria ela, entendeu? Olha a grandeza da humildade de Maria, gente.
ela não imaginava que ela pudesse ser mãe do Messias, pela sua grande humildade. Mas ela sonhava em servir a mãe do Messias. E ela amava tanto a Deus que ela quis se entregar a Deus com um coração esponsal. Por isso ela assumiu, ainda menina, a virgindade como projeto de vida. Sem desmerecer o sacramento do matrimônio. Claro que é projeto de Deus. Mas entenda bem esse negócio. O que é o celibato? É o amor a Deus com o coração indiviso. Assim como São Paulo quis viver também. E tantos outros. Só que naquela época não tinha muito essa opção. Porque as meninas precisavam casar pela mentalidade da época, ter muitos filhos para ver se um deles era o Messias, né? Então o que Nossa Senhora fez? Ela e São José combinaram de socialmente se unirem em matrimônio, o que de fato aconteceu, mas eles não viveriam como marido e mulher, a sua conjugalidade. Porque ambos queriam se entregar a Deus com esse coração indiviso. Pois bem, foi entre esse matrimônio no templo e antes deles coabitarem, por isso a Bíblia diz, o anjo Gabriel foi enviado a uma virgem desposada, ou seja, havia tido a celebração no templo, mas ainda não moravam juntos. Aí São Gabriel apareceu. Nossa Senhora já tinha experiências com os anjos, não foi uma novidade para ela. Maria de Ágreda diz, sabe quantos anjos da guarda a mamãe tinha? 1000. 1000 anjos da guarda. E como que esses anjos foram escolhidos? Bom, foi muito simples. Deus revelou aos anjos que ele iria se encarnar no ventre de uma mãe humana. Os 1000 anjos que mais demonstraram afeto, quando ficaram sabendo, foram escolhidos para serem os guardiões da Virgem Maria. O demônio não sabia que ela era mãe do Messias, porque o demônio não sabe tudo. E os anjos escondem do demônio muitas coisas, né? Os demônios só intuíam o seguinte, olha, quem que é essa menina para Deus proteger ela dessa forma? Tem alguma coisa aí. Né? E eles começaram a tentar criar problema para ela. As coleguinhas do templo tinham inveja dela, enfim. Mas os anjos da guarda, os 1000 anjos, a protegiam. Ajudavam ela a trabalhar, oravam com ela, até a alimentavam. Isso está inclusive no Evangelho Apócrifo. Então, quando ela teve a visão de São Gabriel aos 16 anos, não era muita novidade para ela. A novidade era que ela mesma seria aquela a quem o sonho dela era servir. Ela seria a mãe de Deus. Ana. Isso é tão bonito, porque ligando essa história, né, de Maria ser guardada por 1000 anjos, né, dos anjos a acompanharem, a protegerem, a defenderem, a alimentarem, isso fica muito próximo daquilo que Nossa Senhora, nas aparições, nos falava e ultimamente nas locuções anteriores também me fala sobre o amor que nós precisamos ter aos anjos. Né? Ela fala muito amorosamente acerca dos anjos. Ela ensina muito a gente a depender, né, do nosso anjo da guarda, a gente invocar o nosso anjo da guarda, enviar o nosso anjo da guarda. E ela fala isso conhecendo essa realidade, né, desses anjos que a acompanhavam e a cercavam. Nossa, meu coração se encheu de alegria de saber que ela diz isso por uma experiência própria. Né, por uma experiência própria nesta vida, vivendo as realidades dessa nossa vida. Isso é muito lindo, né? Isso é um segredo revelado e que a gente precisa levar muito em conta, né, para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, no caso da gente que é casado, né? Para a vida do sacerdócio, né? Porque vocês têm um anjo, né, sacerdotal que cuida dessa missão sacerdotal. Então, Nossa Senhora recomenda muito o culto aos anjos, isso é muito bonito, porque ela teve primeiro essa experiência de ser guardada pelos anjos antes de ser a mãe de Deus, né? Porque estava preparada para isso, isso é muito bonito. E outra coisa, posso perguntar outra? Deixa eu só falar uma coisa e te perguntar uma coisa antes da gente sair desse assunto. Uma coisa que eu aprendi com a obra dos Santos Anjos, com o Padre Fidelis, muitos devem conhecer ele. Ele esteve no Congresso Angélico ano passado, e uma das coisas que eu aprendi com ele é o seguinte,
que cada um de nós, às vezes, tem mais do que um anjo da guarda. Claro, tem um anjo que é propriamente o anjo da guarda. Mas, por exemplo, quando a pessoa tem uma missão especial, eu, como padre, recebo também um anjo sacerdotal. Então, pelo sacerdócio, eu já tenho pelo menos dois, né? O anjo da guarda e o anjo sacerdotal. Mas quando há uma missão especial, também recebe mais anjos para isso. Por exemplo, eu acredito que eu tenho uma missão especial em propagar a consagração total à mamãe, né? Então eu penso que eu tenho pelo menos 3. Não sei. Vai que seja mais também, né? Então a gente tem, às vezes, mais anjos que nos guardam. É verdade. Essa realidade dos anjos é uma realidade que Nossa Senhora sempre nos ensinou a pedir. E eu também acredito, Padre, que nós temos este anjo da guarda que nos foi dado desde o momento da nossa concepção, para nos guardar a alma e levar de volta para Deus. Mas também nós temos anjos ao longo do caminho que vão nos ajudando nas batalhas da nossa vida, nas nossas missões, né? na realização dos projetos de Deus, porque eles vão travar esse combate espiritual, né? E essa realidade angélica é uma realidade muito forte e muito presente. Pelo menos aqui em Itaperuna, nas aparições, a realidade dos anjos sempre foi muito, muito, muito presente, né? No momento das aparições, que eles sempre vinham. Nossa Senhora nunca vinha antes dos anjos. Eles sempre vieram antes dela. Sempre. Sempre antes dela aparecer, os anjos vinham. E só depois ela nos aparecia. Então é uma realidade muito concreta na minha vida. Eu acredito muito e eu amo muito meu anjo da guarda. E espero que eu tenha, nesse momento, mais anjos para me ajudar nos meus combates. Creio que tem. Não precisa Ana, não. Não ser 1000, não. Mamãe te falou mais coisas sobre a vida dela? Padre, eu não tive, assim, quando eu leio sobre esses místicos que relatam fatos, né? Relatam o casamento de Nossa Senhora. Eu recentemente me consagrei a São José. E eu li um livro do padre Calloway, né? Acho que é Donald Calloway. Sim. Grosso. Um livro grosso. E nesse livro existem muitos relatos de místicos relatando os fatos da vida de São José com Nossa Senhora, com muitos detalhes. Eu fico encantada, inebriada, mas infelizmente esta realidade de saber alguma coisa que aconteceu na vida de Nossa Senhora, saber alguma coisa sobre o casamento, sobre algumas coisas de Jesus e ela, infelizmente eu nunca tive essa oportunidade. O que eu já tive foi os sentimentos que ela teve em situações que já eram conhecidas. Por exemplo, o sentimento de Nossa Senhora na paixão de Nosso Senhor. Eu tive essa experiência. E é uma experiência devastadora, né? É um sofrimento que é devastador. Os sentimentos de Nossa Senhora quando encontrou Jesus no templo. Eu já tive a experiência desse sentimento. É um alívio muito grande, é uma alegria muito grande. Então, assim, eu já tive essas experiências, mas de coisas conhecidas, sabe? Não de relatos de coisas que eu nunca ouvi dizer na palavra, na escritura. Não tive, não. Você teve o sentimento dela comungando? Porque isso aí é um ponto que muita gente esquece. Ela viveu vários anos entre a ressurreição de Jesus e a assunção dela. Então ela participava da Santa Missa com os apóstolos. O Papa São João Paulo II, na encíclica Eclésia de Eucaristia, falava sobre isso. Isso eu coloquei também no livro Segredos de Maria. João Paulo II dizia: impossível imaginar os sentimentos de Maria Santíssima ao receber o corpo do filho dela das mãos de São João, de São Pedro, de São Paulo. Como que é isso aí, Ana? Eu já tive, sim, padre. E a primeira vez que eu tive esse sentimento de Nossa Senhora recebendo o corpo do seu filho Jesus foi há alguns anos atrás, quando eu fui diagnosticada com lúpus.
Eu fiquei um tempo muito impossibilitada de realizar muitos movimentos, eu não penteava meu cabelo, eu não trocava minha roupa, eu precisava de pessoas para fazerem o básico da nossa vida. E nesse tempo, meu marido me levava todos os dias para assistir a Santa Missa e para comungar. E às vezes eu não queria ir, porque eu tava com muita dor, tava, sabe? Ai, deixa aqui mesmo, eu tô deitada já, me deixa aqui. Não, nós vamos. E eu ia. E um desses dias que eu estava com muitas dores, muitas dores, Nossa Senhora falou comigo que ela iria me aliviar na hora da comunhão, porque ela iria me dar o sentimento de receber Jesus como ela recebeu. Padre, o coração veio aqui, ó. É uma taquicardia não é só durante a ida ao encontro do sacerdote para receber a comunhão, na volta, no momento de ação de graças, eu fui tomada de um amor tão profundo, que eu tinha a impressão que o meu peito ia abrir, se rasgar, porque era muito amor, muito amor. E não terminou muito rapidamente, só depois daquele momentinho da ação de graças. Ele foi perdurando. Dava dificuldade de respirar, de tanto que o coração se enchia de amor. Foi uma experiência linda. E eu tive em outras oportunidades também a mesma experiência, quando ela me convida a comungar Jesus junto com ela. Isso é das situações mais lindas de se viver. Comungar Jesus como ela o comungou. É muito especial. Muito, muito especial. E ao mesmo tempo que é emocionante, ela tem um misto de sentimentos dentro dela, que ela chora e ela ri ao mesmo tempo. É um turbilhão. Não tem uma separação. É chorar, é rir ao mesmo tempo. É bem intenso mesmo. É muito intenso. Muito intenso. Por isso que a gente pode pedir a Nossa Senhora que nos ajude a comungar junto com ela. Com certeza. Isso não é um privilégio, né, meu. Não, a gente também pode experimentar isso quando nós pedimos. E quando nós temos em nós um estado de ação de graças que permita, né, se viver esta realidade. Aqui no livro, Ana, tem um capítulo que é sobre a presença da Virgem Maria na liturgia. Uhum. Então, em todas as santas missas, Nossa Senhora está presente. De que forma que é essa presença? É uma presença gloriosa, porque ela está no céu em corpo glorioso, ressuscitado, né? Glorioso. E é uma presença invisível, que nos ajuda a adorar o seu Filho, mas a presença muito concreta de Maria na missa. O útero da Virgem Maria são as mãos do sacerdote, que geram o corpo de Cristo, como gerou no ventre dela 2000 anos atrás. As mãos do sacerdote são o útero da Virgem Maria, que gera a Eucaristia. Então a Santa Missa passa por ela, como passou o mistério da encarnação. A Santa Missa renova o mistério da encarnação. Então não existe a Santa Missa sem a presença de Nossa Senhora. E eu me lembro quando ela falou em Medjugorje, assim, que ela está ainda mais perto de nós na missa do que em uma aparição. Com certeza. Com certeza. Não tenho dúvida. Que é um momento onde ela se faz muito, muito, muito presente e muito possível de senti-la, né, nesse momento, por tamanho amor que ela tem pela nova entrega de Jesus à humanidade, né? E é por isso que ela fala muitas vezes que nós não podemos, como cristãos, falar mal dos sacerdotes. Porque falar mal dos sacerdotes é falar mal, né, dessas mãos que trazem Jesus, né? Mas ela falou que zoar pode, padre. Falar mal não. Zoar pode, né? Tá bom. Você ia fazer uma pergunta para mim, Ana? Eu quero fazer uma pergunta sobre Fátima, né? Nesse livro aqui, o senhor fala também dos segredos da Virgem Maria e vai relatando aparições importantes, né?
da nossa história. E a que mais me liga, né, dentre todas, La Salette, né, outras que o senhor colocou, é Fátima. Eu tenho um vínculo muito forte com Fátima. Primeiro, porque Nossa Senhora nos apareceu em algumas aparições em 95 com a vestimenta da Virgem de Fátima. Então, isso é muito gravado na minha memória, muito gravado no meu coração. E segundo, porque desde muito pequena eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima. Tive uma paróquia em Nossa Senhora de Fátima, fui catequista na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, então eu sou muito devota de Nossa Senhora de Fátima. Conheci o meu marido numa festa de Nossa Senhora de Fátima, então eu preciso ser muito devota de Nossa Senhora de Fátima, né? E quando o senhor fala lá, o senhor trata também das aparições e trata dos segredos de Fátima, né? Aqui nesse livro, dos segredos de Fátima. E entre esses segredos de Fátima, o senhor vai trazer à tona uma realidade que nós vivemos há pouco, no dia 25 de março, que é a consagração, né, da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Um pedido feito por ela em 1917, né? Refeito muitas vezes a irmã Lúcia, né? Confirmando esse pedido. Só que, no segredo, padre, além dela falar da consagração da Rússia ao seu Imaculado Coração, ela fala também da comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados como condição para que nós pudéssemos viver um tempo de paz. E aí, aqui vai a minha pergunta. Se é tão importante fazer a consagração da Rússia para que nós possamos viver esse tempo de paz, não seria igualmente importante relacionar isso com a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados? E se for assim, por que não se fala tanto desta realidade para que a gente possa viver o cumprimento do total desejo da mãe para que a gente possa viver esses tempos de paz? Exatamente. Por isso eu já comecei a falar mais sobre isso, porque eu me toquei disso há pouco tempo. Porque veja só, a questão da consagração da Rússia, depois a gente vai voltar nesse assunto, que tem muita discussão na internet. Ah, valeu, não valeu, foi feito, não foi feito. Calma, gente, a gente vai falar também sobre isso hoje, ok? Mas é importante a gente entender isso, como eu coloquei aqui no livro. Olha só o que mamãe falou em Fátima. Ela disse assim: virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos 5 primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, então não é ao meu pedido, é aos meus pedidos, é mais de um, né? A Rússia se converterá e terão paz. Então eu vejo muita gente preocupada assim, o Papa fazia a consagração, os bispos faziam a consagração, a Rússia não sei o quê. É muito fácil se preocupar com os outros, né? E a parte que a gente tem que fazer. Porque não adianta ter consagrado a Rússia e a gente não fazer a nossa parte, senão a coisa fica pela metade. Então aqui no livro eu também explico sobre a comunhão reparadora, como é que faz, né? São 4 condições que a própria Virgem Maria falou. Então, a confissão, que não precisa ser no sábado, pode ser alguns dias antes ou depois, né? Desde que tenha a intenção da reparação. Segunda condição, a comunhão, essa tem que ser no sábado, em estado de graça, evidentemente. Pode ser no sábado à noite, mesmo que seja liturgia de domingo, não tem problema, desde que seja sábado. Rezar um terço e meditar durante 15 minutos os mistérios do rosário. Não é rezar o rosário em 15 minutos. Você já rezou o terço. Você vai meditar durante 15 minutos os mistérios do rosário. Pode ir lendo, né? Então, é importante a gente fazer essa nossa parte também, porque isso também foi dito. Se atenderem aos meus pedidos, terão paz. Agora, Ana, vamos falar sobre a questão da consagração da Rússia. Sim. Que eu vejo que tem muita polêmica na internet, e internet é o lugar, às vezes, mais presente a polêmica inútil, né? Porque a mamãe em Fátima, ela deu 3 condições. 3 orientações sobre a consagração da Rússia. Tinha que ser feito pelo Papa, em união com os bispos do mundo todo, e consagrar a Rússia. João Paulo II tentou fazer a consagração da Rússia, mas não deixaram ele falar a Rússia,
por uma questão política. Eu falo isso no meu canal do YouTube, quem quiser procurar sobre isso. Então agora, objetivamente, as condições foram cumpridas. Parece que tem gente que está inventando condição que não tem, né? As 3 condições, objetivamente, foram cumpridas. O Papa consagrou, inclusive o Papa Emérito Bento XVI também se uniu nesse ato de consagração. Os bispos foram chamados e a Rússia foi mencionada. Ok? Agora, padre, mas a consagração não foi feita tarde? Infelizmente foi. E a irmã Lúcia falou que quando a consagração fosse feita já seria tarde. Então talvez não seja suficiente agora para resolver o leite derramado, certo? Não sei se vai parar a guerra assim tão rapidamente, porque a guerra já começou. A consagração deveria ter sido feita lá atrás, mas foi feito. Então, pelo menos, muitas coisas vão ser atenuadas, tá? Então, o problema foi que fez tarde. Então, com isso, eu penso que é possível, inclusive, conciliar algumas coisas que foram ditas por outros confidentes, como, por exemplo, pelo próprio Pedro Regis de Anguera, com aquilo que a mamãe te falou no dia da consagração. Que você me falou no dia, lembra? Que a gente estava conversando pelo WhatsApp. Então, isso que eu quero te perguntar agora. Ana, o que a mamãe te falou sobre essa consagração da Rússia? E quais foram os sentimentos que você teve? Porque eu também tive alguns. A gente partilhou muito aquele dia, lembra? Sim. Nós conversamos muito durante aquele dia. Aquele dia eu tirei um dia para ser um dia de oração na minha vida, e foi possibilitado porque eu ainda estava de licença, graças a Deus. E foi um dia que eu tirei para fazer oração, foi um dia que eu jejuei por essa causa, mas um dia onde Nossa Senhora demonstrava uma grande tristeza, né? Talvez por situações que poderiam ter sido evitadas. Não era tristeza pela consagração, sabe? Era tristeza porque nós não fizemos antes, né? Ou talvez, Ana, talvez pelas situações que não possam mais serem evitadas, né? Eu acho que é por isso. Assim, quantas coisas poderiam ser evitadas se tivéssemos cumprido a esse pedido, né, antes? Porque eu acho, padre, que às vezes pode parecer muito simples, né? O Papa consagrar a Rússia pode ser muito simples, mas não é simples, porque consagrar é dar a pertença, né, àquele a quem se consagra, né? E existem os embates e os impedimentos, né, para que isso não aconteça, para que não se cumpra a vontade de Deus através da Virgem Maria. E naquele dia Nossa Senhora me disse assim: a consagração foi feita sem perfeição, mas pela contrição do povo, a humanidade verá os efeitos misericordiosos desta consagração. Eu entendo com isso, né? Anotei aquilo que ela falou, compartilhei com o senhor essa realidade. Não foi feita com perfeição, né? A perfeição seria ter feito ao tempo que ela desejava, né? À medida que... Talvez os bispos terem tido uma adesão maior do que tiveram, eu penso também. Então, não foi feito com perfeição aquilo que ela pediu. E também não foi feito com perfeição, padre, a partir dessa realidade que nós acabamos de falar, né? Da nossa parte também, né? Porque a gente, às vezes, como o inimigo não consegue evitar tudo, ele evita partes. E aí, evitando partes, ele nos encaminha para a imperfeição por mais tempo, né? Então, não foi feito com perfeição, mas pela contrição do povo. E aí está a nossa parte, que se feita com amor e se feita com afinco, com fidelidade, alcançamos efeitos da misericórdia, né? Não do mérito em si de se fazer o que ela pediu, mas da misericórdia que encontra no coração do povo contrito essa vontade de agradar a Deus. E no dia na madrugada dessa consagração,
Eu senti isso porque nós fizemos uma live aqui às 3 da manhã para rezar o texto da misericórdia, conforme Nossa Senhora nos pediu. E foi muito nítido no momento dessa live esse sentimento de contrição de um povo que é o resto de Israel, pouquinha gente, né? Como nós estamos aqui com o resto de Israel, enquanto muita gente vendo outras bobagens por aí, né? Muita gente se entretendo com coisas que não vão nos edificar, mas muita gente buscando os milagres e as curas e os prodígios imediatos, que nem sempre nos conduzem a ser mais íntimos de Deus. Mas esse resto de Israel contrito, né, alcança a misericórdia de Deus. Então, não foi perfeita, mas foi feita, e o povo vai alcançar, pela contrição, os efeitos misericordiosos. E eu, padre, particularmente, no meu processo de oração, pelo fim da guerra, pela paz do mundo, né, pela palavra bíblica que às vezes nos é revelada nesse momento de oração, eu creio sim que nós estamos caminhando para o fim desse conflito. Desse conflito, nós estamos encaminhando para o fim, em virtude da consagração, que não foi perfeita, mas foi feita e alcançará misericórdia para nós. Eu tenho certeza disso. A mensagem de Fátima, inclusive, diz assim, ó, o Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo tempo de paz. Então a consagração objetivamente foi feita, agora os frutos virão, que vai ser no tempo certo. Exatamente. A conversão da Rússia e o tempo de paz. E é interessante, Ana, que grande parte assim, dos estudiosos de escatologia, que estudam as aparições, as profecias, vamos trazer aqui as profecias de Garabandal. Depois eu vou te perguntar o que Itaperuna tem a ver com isso. Em Garabandal está profetizado o dia do aviso, que vai ser aquele segundo Pentecostes, em que cada pessoa vai ter ciência dos próprios pecados cometidos na vida, né? Pela revelação do Espírito Santo e também do estado da sua alma. O aviso é chamado de iluminação das consciências, ou novo Pentecostes. E depois vai haver um milagre que vai ser visível em Garabandal, e também existem sinais que estão previstos em outros lugares de aparições, como, por exemplo, um sinal permanente que vai ficar em Medjugorje, também em Anguera, na Bahia. Enfim, a gente não sabe exatamente o que vão ser, né, esses sinais, mas isso está predito. Inclusive, a opinião de muitos estudiosos é que a conversão da Rússia, um pouco talvez como fruto da consagração que foi feita, vai acontecer no dia do milagre em Garabandal. O que eu quero te perguntar, Ana, é o seguinte, sobre esse aviso em que as pessoas verão os próprios pecados, ou sobre um sinal permanente nos locais de aparição. Gente, estamos falando aqui agora de segredos da Virgem Maria a respeito do futuro, hein? Mamãe te falou sobre esses sinais? O que ela falou? Então, só retomando aqui, para quem às vezes é novo, né, tá me vendo aqui pela primeira vez, nas aparições aqui, o confidente direto de Nossa Senhora era o meu irmão, né? Ele via e ouvia, eu via e sabia o que ela dizia, porém não ouvia. E durante esses momentos de aparição, Nossa Senhora não falou sobre isso. Porém, quando já estavam encerrados os momentos de aparição, que se encerraram em outubro de 1996, o Rodrigo continuava indo ao santuário, né, ao local da aparição, o que a gente chama hoje de Santuário da Mãe do Infinito Amor, a Fazenda Boa Esperança, o local que ela disse o nome e confirmou que lá seria. Ele continuou indo lá. Inclusive, foi muitas vezes com o padre Roger Luiz, sabe? Muitas vezes. Da Canção Nova. Da Canção Nova. Eles foram lá rezar. A vocação do padre Roger Luiz foi discernida sob o manto de Nossa Senhora, e muitas vezes visitando o santuário da Mãe do Infinito Amor, indo lá rezar,
indo viver essa realidade entre aquela juventude, porque eles eram amigos, né? São amigos, não eram, não são amigos, mas eram mais próximos, porque morávamos aqui, né? Todos em Itaperuna. E depois dessa encerradas aparições, houve momentos em que o Rodrigo estava, assim, na Fazenda Boa Esperança, e que, nesse momento onde ele estava na Fazenda Boa Esperança, Nossa Senhora falou para ele acerca do futuro e deste sinal no dia do aviso, que estava próximo este momento, né, dessa revelação das consciências, né, dessa situação de triunfo do Imaculado Coração de Maria. Então, aqui em Itaperuna, segundo o Rodrigo me disse à época, que não me contou todos os detalhes, né? Então eu não tenho a propriedade para dizer sobre os detalhes, porque eu não sei se ele me contou tudo, eu não sei se ele podia contar tudo ou não, enfim. Aqui em Itaperuna também acontecerá um sinal visível, né? Como será esse sinal? Se será permanente ou não, padre? Eu não posso garantir essa informação, porque eu não vivi essa realidade. Mas sobre o sinal, eu tenho certeza que ela disse para ele. E eu lembro que quando ele falava assim, ela inclusive me mostrou como seria. Ela inclusive me mostrou como seria. Mas ele não chegou a dar mais detalhes sobre isso. Então, eu aguardo que sim, que aqui no santuário aconteça sim este sinal visível a todos. Essa palavra eu não esqueço. Não é um sinal que a gente viu e que ninguém mais vai ver. É um sinal visível a todos. Só não posso garantir essa questão do sinal permanente nos santuários. Aqui em Itaperuna eu não sei. Não é uma coisa que eu posso afirmar, né? Porque, afinal de contas, também eu tinha 21 anos e o tempo foi passando. E eu não sei se eu gravei e guardei todas essas coisas, né, muito, muito corretamente. Mas sobre o sinal, sim. Esses tempos você me comentou que a sua mãe tinha lembrado de alguma coisa, né? Que o Rodrigo tinha falado. A mãe, às vezes, lembra, assim. Mas a mãe tá caminhando para muita gagazice. A mãe tá me assistindo aqui. A curiosidade que eu tenho é se esses sinais nos santuários marianos vão ser todos ao mesmo tempo, em que vai ficar marcados os lugares que mamãe apareceu, né? Ou se cada santuário vai ter o dia do seu sinal, não sei. Mas isso aí deixemos para conhecer quando acontecer, né? A minha impressão, padre, é que devem ser todos ao mesmo tempo. É mais lógico, né? Mas o Espírito Santo não age pela nossa lógica, né? A lógica não é muito assim, né? Bom, eu tenho mais uma pergunta, padre. A gente vai abrir para vocês perguntarem. Vocês podem ir perguntando algumas coisas que vocês querem saber, tá? Nós temos aí pessoas que estão monitorando vocês, guardando as perguntas, perguntas interessantes que a gente possa esclarecer e sirva mesmo para outras pessoas, né, compreenderem algo que não compreenderam. Vocês podem ir colocando aí. A gente já está caminhando para o finalzinho. Então, vocês vão colocando as perguntas, a gente vai selecionando e depois a gente responde. Perguntem para o Padre Francisco Amaral, porque ele tem muita coisa para poder Perguntem para Ana Paula, ela que fala com a mamãe. Perguntem para o Padre Francisco. Escutem o que eu estou dizendo. Bom, Padre, no último capítulo do livro, né, do Segredos da Virgem Maria, o senhor trata da realidade desse triunfo do Imaculado Coração de Maria. E o senhor fala lá sobre a Era de Maria, né? Usa essa terminologia, a Era de Maria. E eu queria entender, assim, como que a gente pode compreender esse anúncio de uma Era de Maria, né? Como que isso pode se dar nesse momento para nós? Como que a Igreja nos conduz à compreensão do que seja uma Era de Maria? Né? É uma nova era? O que é isso? O que é essa realidade? Melhor falar numa era nova, para não confundir, né? Confundir. Mas esse termo Era de Maria não é meu, é um termo que São Luís Maria Grimond de Montfort usa no Tratado da Verdadeira Devoção. Ele fala dessa Era de Maria, e aí a gente vai juntando as coisas. O tempo de paz, que fala em Fátima, o tempo da reconciliação de Deus com os homens, que fala em La Salette. Eu vou, inclusive, ler para vocês um trecho, Ana, se você me permitir, que é parte
do segredo de La Salette, que está aqui no livro, que diz assim: então virá a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá em toda a terra. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, que será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os trabalhadores de Jesus Cristo. Então isso aqui é parte da mensagem de La Salette, que fala também desse tempo. Aí se a gente falar isso, às vezes, numa discussão teológica hoje em dia, alguns podem contestar e dizer assim: ah, mas a igreja condenou o milenarismo, né? Então vamos entender o que é milenarismo, porque também é um conceito um pouco ambíguo. Eu tenho uma live sobre isso também com Leonardo Penitente, professor. Quem quiser procurar, procura depois Padre Francisco Amaral no YouTube, sobre o milenarismo. Mas é o seguinte, ó, o que é o milenarismo que a igreja condenou? É a crença de que Jesus viria de forma visível, né, para estabelecer na terra um reino material, antes do juízo final. Então, isso que a gente está falando aqui não é isso. Por quê? Porque a gente não está falando de uma vinda visível de Cristo. A gente está falando de uma vinda de Cristo nas almas, através de um novo Pentecostes. Até porque a vinda visível já acontece todos os dias na Eucaristia, né? E a gente não está falando aqui de uma sociedade perfeita aqui na Terra. Sociedade perfeita só no céu, né? A gente está falando ainda de uma sociedade marcada pelo limite humano, mas uma sociedade que vai continuar vendo igreja, Eucaristia, sacramentos, mas que vai ser um tempo de tanta paz, de tanta santidade, como não houve em nenhuma outra época da história. E isso está muito claro no conjunto das aparições marianas e dos místicos. Então, na verdade, o triunfo do coração imaculado de Maria, o que é? Ele já aconteceu no Calvário, com a nossa salvação. Ele vai acontecer de maneira definitiva na consumação dos tempos, mas ele acontece progressivamente à medida que esse reino se expande nos corações. Isso vai ter uma expansão histórica aqui na Terra por meio desse grande tempo de paz. E aí São Luís coloca no tratado, isso eu coloco no livro também, ele diz assim: quando chegará aquele tempo abençoado em que as almas respirarão Maria, assim como os corpos respiram o ar, diz São Luís. Quando esse tempo chegar, vão acontecer coisas maravilhosas nesse mundo, porque o Espírito Santo, encontrando nele a sua querida esposa, a Virgem Maria, reproduzida nas almas, descerá sobre elas com a abundância e a plenitude dos seus dons. Então, a era de Maria, a era da Imaculada, a era de paz, vai ser também a era do Espírito Santo, que virá. É verdade. E, padre, É mais ou menos isso que mamãe te falou, também não te falou nada? sim, E eu consigo colocar esta realidade, inclusive, na experiência mística que eu vivi em Fátima, aonde ela fala do triunfo do coração dela, e ela vai falando, triunfo quando vocês adoram a Jesus, triunfo quando vocês perdoam. Então ela vai falando de triunfos que vão acontecendo, aguardando, né, esse triunfo de uma maneira geral. Então, sim, eu consigo... E eu fico feliz, padre, quando eu faço essas conclusões, porque eu desconfio muito de mim, sabe? Eu sou muito desconfiada de mim. Então, quando eu vivo essas realidades e quando eu consigo colocá-las à luz da igreja, em conformidade, eu fico extremamente feliz, porque eu consigo confirmar para mim mesmo, né? Sim, foi a minha mãe que disse isso, e ela disse porque ela sabe de coisas que eu não sei. Ela disse porque ela quer que eu aprenda coisas que eu não sei. Então, essa realidade me deixa muito feliz. E no livro Casa do Triunfo, ela fala sobre esses triunfos do cotidiano, da nossa vida.
E ela nos convida mesmo. Nesse tempo, ela tem feito esse convite muito intenso para a consagração total a ela, né? Pelo método São Luís Maria Grião de Montfort. E nós temos aqui a oportunidade, e tivemos ano passado a formação, né, de uma turma muito grande, né, de consagrados, e que eu desejo que eles estejam aqui nesta live e que eles estejam vivendo a consagração. Porque a consagração, ela não é um ato solene. A consagração é uma decisão de vida, né? Que é renovada a cada momento, que é renovada a cada instante, que a gente se pergunta, Nossa Senhora faria isso? Falaria isso? Gostaria disso? Né? Se alegraria com isso? E é uma realidade assim, e que é tão forte, e a gente coloca à disposição dela os nossos bens exteriores. E eu quero trazer essa live para algumas pessoas que estão aqui, que quando nós nos consagramos a Nossa Senhora, nós damos a ela a posse de tudo que nós temos e passamos a ser meros administradores, né? Da minha casa, do meu carro, de tudo que eu tenho, da minha família, dessas realidades. E dentro disso, né, eu tive, padre, esse ano uma experiência muito forte na minha casa, na minha família. Né? A minha mãe se consagrou a Nossa Senhora. Eu tive a alegria de ser formadora da turma onde a minha mãe fez a opção por essa consagração total. Minha mãe e meu pai têm mais de 70 anos, são vivos, graças a Deus. E depois desta consagração, a mãe me relatou que tempos depois, né, desta consagração, que foi no dia 8 de dezembro, como a renovação da minha consagração, Nossa Senhora pediu a ela, a minha mãe, que desse a casa onde eles moram para a Associação dos Devotos da Mãe do Infinito Amor, porque era uma casa que precisava ser guardada, porque ela visitou aquela casa muitas vezes, durante um ano, todos os sábados, Nossa Senhora apareceu naquela casa, e que ela gostaria que lá, no lugar que ela apareceu, tivesse uma capela do Santíssimo Sacramento, para ela adorar Jesus naquele lugar onde ele permitiu que ela aparecesse. E parece muito louco isso, porque minha mãe não tinha outra casa, e não tem outra casa. Aquela casa era a casa da nossa família, a casa dos meus pais. Mas como a consagração é vivida, ela nos ensina a entender que nada é nosso realmente. E se a mãe quer a casa, é porque ela quer para um bem maior. Ela quer para uma realidade maior. E eu tive a alegria de ver os meus pais se desprendendo desse patrimônio, indo morar de aluguel, porque eles gostariam de cumprir um desejo de Nossa Senhora de que a casa onde ela apareceu não fosse mais de uma família, mas fosse de toda a família dos filhos de Deus. E eu fico muito feliz com isso, porque enquanto muitas pessoas acham que nós temos ganhos financeiros a partir, né, da aparição de Nossa Senhora para a nossa família, para a nossa casa, é o contrário disso. O que nós temos são ganhos espirituais, que nós não trocamos por nenhum dinheiro desse mundo, por nenhuma casa, por nenhum carro, por nada dessa vida, porque é muito precioso aquilo que nós ganhamos com isso. Então, eu acho que esse triunfo do coração de Nossa Senhora vem pela vida dos consagrados, que entendem que nada têm, que nada possuem e conseguem ser felizes ainda se desprendendo daquilo que já tinham, ainda se desligando daquilo que poderia ser um patrimônio, mas que, na verdade, é algo que foi nos dado para ser devolvido em algum momento. Então, o triunfo do coração imaculado de Maria vem e é apressado pela vida dos consagrados que vivem a sua consagração. Então, eu agradeço, padre, porque além desse livro, o senhor tem um livro, Sou Todo Teu, Maria, que é espetacular, né, que eu também indico aqui porque já li, né, exatamente. São preciosidades que a gente precisa trazer ao nosso conhecimento para que a gente possa viver. Inclusive, Ana, eu quero dizer assim, ó, quem quiser se consagrar, depois vocês vão aí adicionar no Instagram, Padre Francisco Amaral, vai ter a jornada Totus Tus, pelo WhatsApp, que a Amanda, do Modéstia Católica, junto com a Nath Cordeiro e comigo, a gente está fazendo por grupo do WhatsApp, para se consagrar no dia 13 de maio, tá bom? Então, quem quiser entrar nessa jornada, me segue aí no Instagram e vai nos stories, que tem o vídeo
que eu coloquei no canal sobre isso. E lá no vídeo tem os links para você entrar no grupo do WhatsApp para fazer a consagração ou renovar no dia 13 de maio, tá bom? Então só seguir aí no Instagram que a gente vai se falando, tá bom? Uma oportunidade. Ana, dá tempo da gente fazer a pergunta do pessoal ainda ou não? Dá, mas eu quero fazer só uma antes do pessoal. Fábio, sim. Por enquanto só chegou duas perguntas, padre, então vai dar tempo do pessoal, tá? Eu vou fazer uma. Padre, por que o senhor estuda tanto sobre as aparições marianas? Por quê? O que leva o senhor a fazer essa busca, esses estudos? O senhor escreveu 2 livros, os 2 são marianos, né? Os 2 falam de Nossa Senhora, os 2 falam dessas realidades. O que leva o senhor a fazer esses estudos? O que levou, o que leva, porque eles não param, né? E o que realmente motivou o senhor verdadeiramente a mencionar essa aparição em Itaperuna numa nota de rodapé no seu livro? O senhor não acha muito temeroso isso, assim, de mencionar, que ainda que seja numa nota de rodapé, tá no livro, né? Então, o senhor se compromete de alguma forma. Tô lascado. Então, eu mencionei Itaperuna numa nota de rodapé porque eu ainda pensei que não é o momento ainda de mencionar num capítulo inteiro. Que esse é o meu desejo, no momento certo. Entendeu? E a gente não precisa contar detalhes aqui, né, Ana, sobre isso. Mas Nossa Senhora também já nos mostrou que eu tenho uma missão em relação a Itaperuna. Inclusive de estar do seu lado em relação a isso. Né? E eu assumi essa missão. Quanto ao estudo das aparições, olha, Deus ele sabe como nos puxar, né? Eu comecei a estudar as aparições com 12 anos de idade, por curiosidade. Eu sempre fui assim uma criança muito curiosa, eu gostava muito, né, do sobrenatural, sabe? Até hoje, assim, se eu vou assistir um filme, por exemplo, eu gosto de coisas bem, né, que tem sobrenatural, que tem coisas, né, mais assim extraordinárias. Então foi por causa disso que eu comecei a estudar as aparições, quando tinha 12 anos de idade, no ano de 1995. Mas aí aquilo que eu comecei a ler por curiosidade acabou se tornando uma história de amor num relacionamento com a mãe que desembocou no meu sacerdócio. Então a minha intenção em ter escrito também sobre isso, Os Segredos da Virgem Maria, fala da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, as aparições, as profecias e o triunfo do coração imaculado. É para poder compartilhar aquilo que dá de verdade uma angústia em mim, em perceber que são coisas tão profundas, tão verdadeiras, tão maternas, tão assim que vão decidir o futuro das coisas, e que as pessoas, mesmo dentro da igreja, parece que não sabem, ou não se interessam, ou ignoram. Mas parece que agora começaram a se interessar, sabe? Quando veio pandemia, guerra, né? Quando sente que a água está batendo, o povo vai atrás, não é isso? Então, isso aqui vem também como uma resposta, porque eu sei que muita gente está procurando hoje. Com essa história aí de consagração da Rússia, o meu canal no YouTube quase dobrou de tamanho. Então o povo está querendo. Vocês podem seguir aí no YouTube também, Padre Francisco Amaral, para acompanhar, né, os vídeos. Com certeza. Padre, vamos fazer então a pergunta do povo aí. Fala. Uma para você ou para o padre? Faz uma para o padre primeiro. Perguntaram se ele já estudou ou estuda as aparições de natividade. Padre, o senhor já estudou ou está estudando sobre as aparições de natividade? Isso, natividade no Rio de Janeiro. Isso. Eu tenho um vídeo, inclusive, publicado no canal, né, que é uma republicação de um documentário, que eu recebi a autorização de republicar esse documentário pelo neto do confidente, que teve aparição em natividade. Uhum. Eu estudei um pouco, estudo sobre essas aparições, inclusive o neto do confidente me mandou um livro, certo? Eu não cheguei a mencionar no livro Os Segredos da Virgem Maria, Natividade, no Rio de Janeiro,
porque ainda não recebeu nenhum reconhecimento oficial da igreja, como Itaperuna já recebeu, do bispo da época. Mas eu penso que pode ser uma questão de tempo, e logo, logo, conhecendo mais as aparições de Natividade no Rio de Janeiro, venha também mais para frente um reconhecimento da igreja local, né? Quiçá do Vaticano. Só que hoje em dia são tantas aparições que o Vaticano não vai ter tempo de estudar todas elas, né? Então o reconhecimento local da igreja, como é o caso de Itaperuna, e também de Simbres, onde eu coloco... Simbres eu coloquei um capítulo no livro, porque é uma coisa assim que já acabou sendo mais consolidado por livros que saíram nos últimos anos, Ana Lígia Lira, Padre Gabriel Vilaverde. Eu conheci pessoalmente também a irmã Adélia, que teve as aparições em Simbres. Inclusive, a irmã Adélia me falou segredos sobre o futuro do Brasil, que eu ouvi da boca dela, que eu coloquei aqui, que não tem em nenhum outro lugar, entende? Então, eu acredito que Natividade pode ser uma questão de tempo para também a igreja local, quem sabe, dar um reconhecimento, né? Aqui, padre, quando Nossa Senhora apareceu, ela já nos disse que não haveria tempo para termos o reconhecimento de Roma, das aparições de Itaperuna, porque ela tinha... haveriam muitas outras aparições, né, a ser, para que se estudasse todas e tivesse todo o reconhecimento. Então, aqui em Itaperuna, ela disse, na época das aparições, que não haveria tempo para o reconhecimento do Vaticano, né? Mas nós temos o reconhecimento da igreja local, né? Graças a Deus, esta realidade nós já podemos vislumbrar. Mas eu também acredito que Natividade pode ser, sim, uma questão, né, de tempo para que a igreja local também possa se manifestar. Manda uma pergunta para a Ana agora. Uma para mim. Ana Paula, você vai escrever um livro sobre as aparições? Seria muito bom ter todas essas histórias que você às vezes nos revela. Olha só, padre, o povo como aperta. Querem saber se eu vou escrever um livro sobre as aparições para que eles tivessem todo o relato, né, da minha perspectiva em relação a esses momentos das aparições. Se lascou agora. Só se a mamãe mandar, tá? Já respondi. Só se a mamãe mandar. Se ela mandar, eu escrevo. Você vai também... ler um trecho de mensagem, Ana, para nós? Ler um trecho? Leio. Vamos ver o que a mãe quer falar. Pedir para a mamãe escolher? Isso não é, como é que fala, Paty? Tirar carta, né? Vai falar o que vai falar, mas eu vou ler um trechinho de onde Nossa Senhora nos fala hoje, tá? Vamos lá, vamos colocar o óculos, padre. Não enxergo. Não enxergo. Uma mensagem do dia 24/10/1996. Última aparição de Nossa Senhora em Itaperuna. E ela vai dizer assim: filhos, quero que vivam tudo aquilo que falei. Quero que vivam de verdade. Que levantem a bandeira de Jesus para aqueles que não o conhecem possam conhecê-lo através das suas vidas. Quero que nunca se esqueçam de que eu estou e sempre estarei com vocês. Procurem viver em harmonia com o amor de Deus, seguindo seus mandamentos, praticando os sacramentos. Filhos, não se esqueçam de sua mãe, que sou eu. Não se esqueçam de Jesus, que vive nos templos. Não se esqueçam de rezar o rosário. Não se esqueçam nunca de comungar, de receber Jesus na Eucaristia. Não se esqueçam nunca de ler e praticar a palavra de Deus. Não se esqueçam de Jesus. Não se esqueçam de Jesus. Eu os amo, apesar dos seus pecados. Eu amo vocês. Filhos, não se esqueçam que irão encontrar obstáculos para seguirem Jesus. Não desistam. Quero lhes dizer que nem sempre suas vontades são as vontades do Pai. Mas nem por isso o Pai deixa de amar, o Filho deixa de amar e o Espírito Santo deixa de amar. Hoje, muitos corações que estão aqui foram tocados e muitas doenças foram curadas através da minha intercessão. Quero que fiquem com o meu amor, com a minha paz, com a minha calma, com a minha tranquilidade, com a minha humildade,
com meu afeto materno. Quero que se coloquem e se sintam agora no meu colo. Palavras amorosas de Nossa Senhora, lembrando tudo aquilo que nós precisamos fazer para que o coração dela possa triunfar, né? Não esqueçam do rosário, não esqueçam de Jesus na Eucaristia, não esqueçam do sacramento, não esqueçam de Jesus. Apesar dos pecados, o Pai os ama, o Filho os ama, o Espírito Santo os ama. E ela termina dizendo que ela deseja que nós estejamos no seu colo. Eu quero dizer para vocês, gente, que eu acompanhei, né, o Padre Francisco Amaral na escrita desse livro. Esse aqui não é o presente que ele me deu. Esse aqui eu comprei, sabe? Eu comprei lá na livraria Canção Nova. Mas eu sei que ele vai mandar uma dedicatória para mim. Depois eu mostro para vocês, tá? Mas esse aqui não, ó. Esse aqui não tem dedicatória. É de mim para mim, tá? E esse livro eu tive a alegria de acompanhar. Acompanhei quando o padre estava na escolha da capa, né, padre? Ele me mandava algumas coisas e eu fiquei assim muito feliz, né, quando soube, né, do lançamento do livro. Já está disponível lá na loja Canção Nova. Eu não sei se em outras plataformas, padre, depois eu falo mais sobre isso, se em outro lugar para aquisição do livro. Mas eu quero dizer que eu já comprei, já li, e por causa dessa leitura muito, muito importante, muito bacana, muito esclarecedora em muitos aspectos, porque fala da mamãe desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento e nos convida a um porvir ainda com a Mãe de Deus e Nossa Mãe. É um livro que pode-se dizer do Gênesis ao Apocalipse, vai falar sobre Nossa Senhora. E um livro muito especial que eu gostei muito de ler, e eu aconselho a todos que estão nesta live, né, adquirirem o livro, lerem o livro, porque a gente ama mais quem a gente conhece mais, né? E se a gente conhecer mais a Mãe do Céu, mais a gente vai amá-la. Então é sobre isso esse nosso encontro de hoje. Então eu começo já dizendo, padre, é da Canção Nova mesmo que a gente vai adquirir o livro? Tem outros lugares? Vocês podem já estar adquirindo pela loja Canção Nova, mas o jeito mais fácil é o link direto que tem na minha bio, tá bom? Então, você segue aí Padre Francisco Amaral no Instagram. Na bio já tem o link direto para adquirir Segredos da Virgem Maria, que, aliás, tem o prefácio do Padre Paulo Ricardo e a apresentação do Padre Roger Luiz, da Canção Nova, que, para quem não sabe, é meu amigo em comum com a Ana Paula, né?